Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 229 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando aí no momento com geometria plana. Pessoal, antes de mais nada, para satisfazer aí de repente a curiosidade que alguns possam ter, por que nós estamos aí na data do dia 9 de janeiro de 2020, embora aí nós já estejamos aí quase entrando em outubro, né, efetivamente, de 2020. Na realidade, pessoal, é porque eu tenho esse sistema, né, de postar aí uma aula por semana, né? Então, como eu estou bem atrasado, então, a rigor, eu estou postando a aula do dia 9 de janeiro de 2020. É apenas um controle que eu faço para que eu realmente me policie, digamos, para que realmente eu faça uma aula por semana. É uma cobrança pessoal minha para que o curso possa caminhar aí com uma aula por semana. Lembrando que quando eu posto aí no canal alguns vídeos diferentes, sem ser de aulas de matemática, também eu contabilizo aí nessas aulas, nesses vídeos semanais. Bom, antes de nós entrarmos no assunto da aula de hoje, eu gostaria de esclarecer alguns pontos da aula passada, pessoal, em particular o seguinte, e até comentei com vocês, né, para vocês darem uma olhada, mas enfim, gostaria de esclarecer o seguinte. Nós falamos em posições relativas entre reta e circunferência, ponto e circunferência e entre circunferência e circunferência. Especificamente nesse último caso, nós temos o caso das circunferências tangentes, internamente e externamente. Então olha só, no caso das circunferências tangentes externamente, nós temos uma situação mais ou menos assim, que duas circunferências se tangenciam, ou seja, elas se tocam somente num único ponto aqui, externamente, né? Então aqui está o centro dessa circunferência e o centro desta aqui. Então, circunferência λ1 e aqui λ2. Um detalhe que eu comentei com vocês é o seguinte, que quando as circunferências são tangentes externamente, a distância entre os centros, né? Se a gente pegar aqui o centro O1 e o centro O2 das circunferências λ1 e λ2, a distância entre esses centros é exatamente a soma dos raios, né, dessas duas circunferências, R1 mais R2. Eu sugeri aí que vocês dessem uma pensada nisso, né? Mas gostaria de deixar claro isso aqui agora, né? Porque de fato tem que ocorrer isso aqui, quando as circunferências são tangentes externamente. Por que isso? Esses três pontos, necessariamente devem estar alinhados. Esse aqui é o detalhe aqui, né? Porque de fato, se estes três pontos não estiverem alinhados, né? Então nós teríamos uma situação desse tipo aqui, né? Vai ficar um pouco estranho, né? Vai ficar alguma coisa meio estranha. Digamos que nós pensemos aí num alinhamento entre os pontos O1 e O2. Se por absurdo, né, por contradição, nós supusermos aí que, alinhando os pontos O1 e O2, através desse segmento amarelo que eu desenhei aí, nós não passemos por esse ponto, e aí seja esse segmento, pessoal, eu desenhei aqui uma quebra aqui, para vocês entenderem o absurdo que é. Mas de qualquer modo, o fato é que, caso o alinhamento, né, entre, quer dizer, o segmento que une O1 e O2 passe por fora da circunferência, passe por fora, aqui, né, não passe por esse ponto, ele vai passar por fora das circunferências. Portanto, esta distância aqui, como este ponto é externo a essa circunferência, essa distância é maior do que R1. E esta distância é maior do que R2. Então, caso passe por um ponto externo, então a distância entre os centros seria maior do que R1 mais R2. No entanto, quando a gente pensa na distância deste ponto A1 até o ponto de intersecção e do ponto de intersecção até o A2, supondo aqui que não está alinhado necessariamente isso aqui, então esta distância aqui é R1 e esta aqui é R2. Então a junção desse segmento com este, ela seria maior do que este outro segmento amarelo aqui. Então nós teríamos uma contradição, porque nós conseguiríamos construir um segmento unindo O1 e O2, eventualmente passando por esse ponto de intersecção aqui, que teria uma distância menor do que essa distância amarela aqui. Portanto, de fato, o segmento que une O1 e O2 não pode passar por fora da circunferência. Portanto, necessariamente ele tem que passar pelo ponto de intersecção. Logo,
a conclusão é que essa situação aqui seria um absurdo, uma contradição. E, portanto, os pontos O1, O2 e P aqui, por exemplo, que seria a intersecção entre as circunferências, podemos até chamar de T, né? De ponto de tangência, eles realmente estão alinhados. Portanto, se nós pensarmos na reta uma reta T aqui, por exemplo, né? Uma reta T, tangente à circunferência λ1, ela vai necessariamente formar 90 graus com esse segmento aqui. E esta mesma reta T aqui, como esses pontos estão alinhados, ela vai formar também 90 graus com esse raio aqui, da circunferência λ2. Portanto, a reta tangente é a mesma. Né? A reta tangente é a mesma também. Então, isso é um detalhe interessante, né? Que o centro das circunferências e o ponto de tangência está alinhado. Agora, será que isso ocorre também quando nós temos uma circunferência e a outra circunferência tangente internamente? Né? Eu desenhei bem pequena aí, para que o centro da outra fique aqui fora. Será que o ponto de tangência das duas circunferências aí no caso, né? O ponto de intersecção, na verdade, o centro da circunferência menor e o centro da circunferência maior, quando a tangência é interna, será que esses pontos estão alinhados? Ora, nessa situação é até um pouco mais simples de argumentar. Na realidade, o que ocorre aqui é o seguinte: se nós pensarmos na tangente, vamos pensar que essa circunferência maior é a λ1 e essa circunferência menor é a λ2. Se nós pensarmos na tangente T, né? Essa reta T aqui, tangente a λ1, quer dizer, tangente à circunferência externa, ela vai passar por esse ponto T aqui, né? Que é o ponto de tangência, certo? Vai passar por esse ponto. Só que ela também vai passar por este ponto que pertence a λ2 e vai certamente passar somente por esse ponto λ2. Por quê? Porque a característica de uma reta tangente é ela passar pelo ponto de tangência e todos os outros pontos serem externos a λ1. Mas como a λ2 está dentro da λ1, com certeza esta reta T não vai passar por nenhum outro ponto da λ2. Então ela também só passa por um ponto da λ2. Portanto, ela também é tangente a λ2. Não é? Portanto, se ela é tangente, então o raio aqui vai formar 90 graus no ponto de tangência e aqui também vai formar 90 graus. Né? Este outro segmento aqui, ó, também vai formar 90 graus no ponto de tangência, esse outro raio aqui. Agora, se nós temos dois segmentos formando 90 graus no mesmo ponto, então certamente estão alinhados, né? Aqui nós temos uma situação, vamos imaginar que nós tenhamos uma situação desse tipo, né? Que não passasse por esse ponto, nós teríamos uma coisa desse tipo aqui, né? Um raio curvo aí, digamos, formando 90 graus aqui também no ponto de tangência. Ora, mas se nós temos o mesmo ângulo aqui no ponto de tangência, certamente nós vamos ter, né? Este outro ponto também vai ter que estar alinhado, né? Não temos outra alternativa. Quer dizer, vamos pensar uma situação desse tipo, né? Em que aqui estaria o ponto, o centro da circunferência λ2, o O2, aqui o O1, né? Então aqui o O2, ele forma 90 graus aqui no ponto T, o ponto de tangência. Esse aqui é a reta T, né? E o O1 aqui, ó, ele também, esse outro segmento, o O1T, né? Ele forma também 90 graus. Quer dizer, 90 graus para cada lado. Então, necessariamente eu não posso ter ângulo nenhum neste interior aqui, né? Nessa parte aqui não posso ter. Esse ângulo aqui tem que ser zero, porque se eu tenho 90 graus e 90 aqui, tudo é 180, né? E se a gente pensar que esse O1 estivesse para cá, por exemplo, o raciocínio seria parecido, né? A gente poderia pegar o ângulo 90 graus do O2 para lá, né? E o outro para cá. De qualquer modo, este ângulo aqui, necessariamente, ele tem que ser 0 graus, né? Porque a soma dos dois ângulos aí, tem que lembrar que isso aqui é uma reta. A soma dos dois ângulos já deu 180 graus, tá? Então, de fato, existe um alinhamento, né? Então, isso aí justifica, então, o fato de ter realmente aqui, ó,
um alinhamento. Então, resumindo o que a gente acabou de concluir nesta retomada aí da aula passada, né? Quando nós temos circunferências tangentes interna ou externamente, então os centros das circunferências e o ponto de tangência sempre vão estar alinhados e a reta tangente é sempre a mesma, tanto para uma circunferência quanto para outra. Tá? Isso é bem interessante, então a distância entre os centros, nesse caso, é R1 mais R2, e nesse caso, como existe esse alinhamento também, a distância entre os centros de fato vai ser R1 menos R2, a diferença entre os raios, o raio maior menos o menor, que até na aula passada a gente comentou em módulo, né? Para que não fique preso aí ao desenho, tá ok? Então, é bastante interessante isso aí, né? Você vê o nível de rigor, né, pessoal, que está procurando seguir aí nas nossas aulas. Bom, pessoal, a esse respeito aí de questão de tangências que nós abordamos na aula passada, a questão de posições relativas de reta, ponto e circunferência, reta e circunferência, circunferência e circunferência, cabe aqui mencionar uma curiosidade muito interessante, é um problema muito famoso devido aí a Apolônio de Perga, né? Foi um matemático, astrônomo grego que viveu aí por volta de 200 a 300 anos antes de Cristo, né? Na Grécia, no período alexandrino, e é tido como um grande geômetra, né? A obra dele foi muito catalogada aí pelo Papo de Alexandria, que é um pouquinho depois, uns 300, 400 anos depois de Cristo já. O problema mais famoso aí, tido aí como problema de Apolônio, ele consiste no seguinte, eu vou ler para vocês enunciado aí. Dados 3 objetos no plano, cada um dos quais é um ponto, uma reta ou uma circunferência, construir todas as retas e todas as circunferências tangentes aos 3 simultaneamente, né? Aí tem algumas observações, por exemplo, o que seria uma reta ser tangente a um ponto? É passar pelo ponto, tipo de coisa, né? Mas, enfim, desses problemas, o mais interessante que é o seguinte, dadas 3 circunferências cujos centros sejam não colineares, quer dizer, uma coisa desse tipo, né? Nós temos os centros não alinhados, e aí temos essa circunferência, esta, tamanhos diferentes, eventualmente, né? Então, o problema consiste no seguinte, traçar todas as circunferências que sejam tangentes a essas 3 circunferências simultaneamente. Então aqui a gente já percebe muito simplesmente esta amarela aqui, por exemplo, ó, ela é tangente externamente às 3. Aí nós podemos ter uma outra aqui, por exemplo, que é tangente a esta aqui externamente e esta aqui internamente, né? Então nós vamos tendo várias soluções e eu vou colocar uma foto para vocês aqui. Na verdade, quando as circunferências, os centros, né, não estão alinhados, nós temos exatamente 8 circunferências. Se vocês olharem na foto, nós temos 3 circunferências pretas, né, desenhadas em preto, e 8 circunferências com cores diferentes aí, que são exatamente as soluções. É possível construir essas circunferências, né, com régua e compasso. Isso aí seria parte aí, de repente, de um curso de geometria de desenho geométrico que nós comentamos aí do interesse, né, de trazermos um dia para o canal. Mas enfim, fica uma curiosidade, o problema de Apolônio, o famoso problema de Apolônio, né? Quer dizer, o caso das circunferências, a meu ver, é um dos casos mais interessantes aí, que tem 8 soluções, tá certo? E além do que, né, o próprio Apolônio, ele, segundo consta, ele teve outras contribuições aí também na matemática e na astronomia. Então vale a pena vocês darem uma estudada, uma pesquisada sobre esse assunto. Bom, agora sim, pessoal, vamos para o assunto da aula de hoje, que é ângulo central e ângulo inscrito. Um conceito muito importante que é o seguinte, ângulo central é um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. E os lados, tá, pessoal, não coloquei aqui, mas os lados vão ser raios. E ângulo inscrito é o ângulo cujo vértice pertence à circunferência, cujos lados são cordas, no caso secantes, né? Já vamos explicar isso aqui através da figura. Então, olha só, vamos fazer a figura aqui referente ao ângulo central, né? Então, aqui nós temos uma circunferência, aqui nós temos o centro da circunferência. Então, a ideia de ângulo central é aquele cujo vértice é o centro da circunferência. Então, aqui a gente tem o ponto O, né? Que seria o centro da circunferência,
E aí a gente tem um ângulo central, vou até fazer em amarelo aqui, vai ser este ângulo aqui. Lembrando, pessoal, sempre é bom a gente relembrar, né? A gente pensa no ângulo como sendo semi-reta que vai embora aqui, né? Segue infinitamente, enfim, e toda esta região, né? Mas como a gente está falando de ângulo numa circunferência, a gente restringe apenas essa parte interna, né? Ao círculo, na verdade. E nesse sentido, seria mais correto até nós dizermos ângulo central do círculo, né? E não ângulo central da circunferência, porque como o nosso conceito de ângulo engloba a região delimitada, né, pelas semirretas, então como a região tem a ver com a questão do círculo, né, e a circunferência é apenas a parte do contorno, então não faz tanto sentido a gente falar ângulo central da circunferência, e sim ângulo central do círculo, mas um mero detalhe de formalidade aí. Mas enfim, para a gente também não ter que ficar achurando sempre essa região, uma vez que vocês tenham essa noção, né? Sempre essa visão de que nós estamos pensando na região interna, nós podemos fazer apenas este traçado aqui, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, um ponto A aqui, por exemplo, que é um ponto da circunferência, um ponto B. Então, o ângulo central aqui, nós temos o ângulo central AOB. Olha só, AOB. Coloca o chapeuzinho no O, né? Então, esse seria um ângulo central, né? Ângulo central. Então, qualquer, né? Importante esse termo qualquer, né? Qualquer ângulo cujo vértice é o centro. Então, qualquer ângulo que nós desenhemos, né? Por exemplo, vou desenhar um outro ângulo central aqui, ó, bem pequenininho. Ó, um outro ângulo central pequenininho aqui. E pode ser um ângulo central grandão também. Por exemplo, vou apagar esse aqui e vou pensar neste aqui, ó. Um ângulo central obtuso aí. Pode ser até um ângulo central côncavo, pode ser também. Podemos aproveitar essa mesma figura. Aqui nós temos este ângulo AOB como sendo o ângulo central. Mas, se nós... Aliás, essa própria notação ela é um pouco ambígua, né? Mas ela não se torna ambígua porque a gente desenhou que é referente a essa parte. Mas se em vez de desenhar esta parte aqui, né, a gente tivesse desenhado esta parte aqui, então o ângulo AOB seria este ângulo côncavo aqui, o ângulo central também, tá? Mas no caso, a gente desenhou esta outra parte, que a gente desenha o ângulo aqui, né? Para não deixar ambíguo, né? Para deixar claro que é este ângulo aqui. Agora, por que é importante esse conceito de ângulo central? É o seguinte, que a gente vai começar a falar em medida de arco, né? A gente já definiu medida de ângulo, né? Comentou que a gente adota uma escala, que em particular uma das mais conhecidas é a escala em graus, né? Que a gente falou que futuramente a gente vai falar em outra escala. Aliás, visitem, né? Deem uma olhada nessa aula em que nós falamos disso, né? Vou colocar um link para vocês aqui. Então, nós sabemos que se nós pensarmos neste ângulo central formado pela volta completa da circunferência, você vai ter 360 graus. Mas por que vai ser interessante nós falarmos na medida do ângulo central, que é um conceito que nós já teríamos, porque este ângulo é um conceito que nós já temos, porque a partir daí nós podemos falar em medida de arco. Então, quer dizer, como é que nós medimos o arco AB? Então, olha só, esse arco AB que eu vou fazer de rosa aqui. Então, a partir de agora, nós, na aula passada, umas 2 aulas atrás, nós falamos dos conceitos importantes de circunferência, falamos de corda e também falamos de arco, né? Mas nós não falamos muito bem, aquele dia, de medida de arco. Bom, a medida, então, do arco AB... Olha só, eu vou escrever assim, medida de AB. Nós comentamos também que essa notação é um pouco ambígua, mas nesse caso ela não se torna ambígua porque a gente fez o desenho aqui, pintou, né, de cor, deixou em rosa aqui, para deixar claro que é este arco AB e não este maior aqui. Então a medida do arco AB vai ser igual à medida do ângulo AOB. Pronto.
Pessoal, nós podemos até usar uma notação matemática aqui, que é usar o igual com 3 risquinhos aqui, que é um sinal que muitas vezes nós usamos para dizer assim, por definição. Então, quer dizer, nós estamos definindo que a medida de um arco AB, é, por definição, a medida do ângulo AOB. Ora, mas parece bobagem a gente fazer isso aqui, mas não é, porque a gente está construindo a matemática de que forma? A gente sabe já, a gente definiu lá atrás a medida de ângulo, mas medida de arco a gente não sabia ainda. Pois bem, acabamos de definir medida de arco. O que é a medida de um arco de circunferência? Aí sim, arco de circunferência. A medida do arco de circunferência é a medida do ângulo central correspondente àquele arco. Olha que interessante, e este ângulo AOB é um ângulo que faz parte do círculo, e o arco AB faz parte da circunferência. Então a gente define a medida do arco da circunferência usando a medida do ângulo que está no círculo. Muito interessante isso aqui, a construção, né? Como a gente vai construindo. Agora sim, vamos falar de ângulo inscrito. Ângulo cujo vértice pertence à circunferência e cujos lados são cordas secantes, né? Enfim, vamos desenhar a circunferência. Aqui estaria o centro, né, da circunferência, centro O. Vamos ver bem a definição. Ângulo cujo vértice pertence à circunferência. Então vamos pegar um vértice qualquer aqui. Um vértice V aqui, vou chamar de V esse vértice aqui. E aí, o ângulo, né? O vértice pertence à circunferência e os lados do ângulo são cordas, né? São cordas. Então eu vou pegar isso aqui e vou colocar, por exemplo, uma corda aqui e outra corda aqui, ó. Por exemplo. Né? Então com isso, a gente definiu um ponto aqui e um ponto aqui. Eu coloquei entre parênteses secantes porque essas cordas aqui nós podemos imaginar, no contexto de ângulo, né? Que elas poderiam seguir aqui infinitamente, né? Uma semi-reta. Mas enfim, vamos deixar assim apenas, né? Indo até o ponto ali. E aí este ponto aqui a gente pode chamar de A, por exemplo. E esse ponto de B. E aí o que vai ser o ângulo inscrito? É este ângulo exatamente. Então este ângulo, que a gente também poderia achurar inteiro, né? Este ângulo aqui, toda essa região aqui, ó. Mas que nós vamos colocar apenas aqui para indicar, né, que é realmente essa região. Então, o ângulo inscrito também é a mesma coisa. Como ele se refere a uma região em conjunto, né, com as semi-retas ou com esses pedaços aí, então o certo seria falar ângulo inscrito do círculo, né, e não da circunferência. Agora, aqui vem um detalhe que é realmente a essência, né, que nós vamos mostrar na aula de hoje, que é a seguinte. Nós definimos aqui, né, que a medida do ângulo central, a medida do arco, né, é a medida do ângulo central correspondente. Agora, será que a medida do ângulo inscrito é também a medida deste arco? Uma vez que nós temos aquela relação ali? Bom, nós vamos responder isso ao longo da aula de hoje. Será que a medida deste ângulo inscrito é igual à medida deste arco correspondente? Bom, eu já vou pelo menos responder agora, embora nós vamos justificar aí durante a aula. Então, o ângulo AVB, no caso ali, né, é o ângulo inscrito. E a medida deste ângulo inscrito, que é a medida do ângulo AVB, ela, na verdade, ela vai ser a medida do arco AB, só que dividida por 2. Ou seja, ela vai ser, na verdade, a metade da medida desse arco. Ou seja, né, se nós pensarmos aqui neste ângulo central, olha só, pensarmos neste ângulo central, este ângulo central nós acabamos de definir, aqui em cima, né, que este ângulo central tem a mesma medida, né, por definição, que o arco AB, certo? Até melhor a gente falar o contrário, a medida do arco AB, por definição, é a medida do ângulo central. Então, esta medida deste ângulo é igual a essa medida. E esta medida é a metade
desta medida, portanto é a metade do ângulo central correspondente. Então, se a medida deste ângulo central aqui for alfa, pensando numa medida de um ângulo aí, né? A medida deste ângulo inscrito vai ser alfa sobre 2, ou seja, a metade do ângulo central. Agora, um detalhe, né, que nós vamos estudar muito bem isso aqui, é que se nós pegarmos outro ângulo, tendo como vértice esses mesmos pontos aqui, olha, mas tendo como vértices também os pontos A e B, esta medida também vai ser alfa sobre 2. E qualquer outro, né? Vamos pegar um outro aqui ainda, ó. Este aqui, ó, também alfa sobre 2. Então, qualquer ponto da circunferência que a gente que a gente vá aí fazendo esse ponto transitar pela circunferência, mas mantendo o A e o B aqui como os demais pontos aí que definem o ângulo, este ângulo aqui vai ser sempre a metade desse ângulo central, mas como a gente não está mudando o arco, então aqui vai ser sempre alfa sobre 2, sempre a metade daquele ângulo ali. Ok? Então isso que a gente vai justificar a partir de agora. Bom, agora, pessoal, a gente precisa justificar o seguinte, que o ângulo inscrito é a metade do arco correspondente, ou que o ângulo central correspondente, né, àquele arco. Bom, olha só como é que a gente vai fazer essa demonstração. Pessoal, a gente vai dividir em 3 casos aqui. Nós vamos trabalhar com um arco beta aqui, menor do que 180 graus, um arco beta igual a 180 graus, um raso, né, um ângulo raso, e um beta maior do que 180 graus. Está aqui, eu desenhei em rosa aqui. Então nós vamos pegar um ângulo inscrito correspondente a este arco. E aí aqui também nós vamos dividir em 2 casos. Aqui está o centro da circunferência, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ângulo inscrito a princípio, passando pelo centro. Então olha só, eu vou pegar este ponto e este. Ok? Passando pelo centro. Bom, se a gente fizer isso aí, este ângulo inscrito aqui passando pelo centro da circunferência, eu posso fazer um tracejado aqui, não é? E aí, por definição, nós temos que a medida do arco é a própria medida do arco do ângulo central, né? Correspondente. Então aqui também é beta. Este ângulo aqui também é beta. Por outro lado, se a gente olhar para esse triângulo que está aqui, que tem um lado amarelo, este outro lado amarelo e este lado branco, esta medida é R, porque é o raio da circunferência, e essa também é R. Portanto, esta medida é igual a essa. Vou fazer 2 risquinhos aqui, ó. Então esse triângulo aqui, ele é isósceles. Esse triângulo, né? Vamos colocar nomes aqui, ó. A, B e C. Então esse triângulo AOB, ele é isósceles. Portanto, este ângulo aqui, eu vou chamar de alfa, ele aparece aqui também, alfa, porque os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, né? Porém, se a gente olhar para esse triângulo, este ângulo beta em relação ao triângulo AOB, o beta é o ângulo externo do triângulo AOB. Portanto, o ângulo externo, nós vimos isso em aulas anteriores também, este beta é a soma dos 2 internos não adjacentes. Então, beta é 2 alfa, né? Então, aqui a gente já tem que o beta é 2 alfa, certo? Que é exatamente o que a gente queria mostrar. A gente mostrou que o ângulo central, que é a medida do arco, é o dobro do ângulo inscrito. Ou seja, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente, tá? Então, este ângulo é a metade do beta aqui, no caso. Quer dizer, beta é 2 alfa, é a mesma coisa, né? Bom, só que a gente fez isso aqui para um caso particular. Que caso particular foi? A gente pegou este ângulo inscrito, este ponto aqui da circunferência, a gente pegou de tal maneira que aqui fosse exatamente a corda passando pelo centro, ou seja, um diâmetro. Mas, e se não for isso? Né? E se nós tivermos uma situação diferente desse ponto A, estar numa outra situação? Olha só, vou apagar aqui, aqui continua o ponto C, aqui o ponto B, normal, né? Isso pode continuar. Aqui, apagando, né? Agora, vamos imaginar
que não passa pelo centro aqui. Veja que se passar pelo centro do B aqui para o centro, vai dar na mesma, né? O problema é simétrico, mas aqui é a esquerda. Mas vamos imaginar que nós temos agora essa situação aqui, em que nenhuma das cordas passa pelo centro. Será que também nessa situação, este alfa aqui vai ser a metade do beta? Será que o beta também vai ser o dobro do alfa? Bom, aqui a gente já colocou que sim, e a gente vai demonstrar de fato que é verdade. Para isso a gente faz o seguinte, olha que interessante. A gente faz o que a gente acabou de demonstrar, que é o seguinte, olha, eu vou traçar aqui em azul este diâmetro aqui, certo? Olha só, esse diâmetro. A partir desse diâmetro eu vou traçar aqui este raio e este raio aqui. Ok? Bom, a partir daí, a gente vai ter aqui um beta 1, por exemplo. E aqui um beta 2. Por que um beta 1 e um beta 2? Esse beta a gente dividiu em dois. Né? Aqui está o centro O aqui da circunferência. Beta 1 e beta 2. É claro que o beta 1 mais o beta 2 tem que dar o beta, né? Obviamente, isso é verdade, porque a gente somando esses dois, beta 1 mais beta 2, dá exatamente o ângulo central que a gente definiu, que é o arco, né? Que a gente definiu o arco como sendo o ângulo central, como tendo a mesma medida, né? Mas a gente acabou de demonstrar, se a gente olhar só para esta figura da esquerda, a gente está com um ângulo inscrito aqui, referente a esse ângulo central beta 1, olhando só para essa figura da esquerda. A gente acabou de demonstrar que este pedaço aqui, ó, esse alfa 1 aqui, olha, eu vou chamar aqui de alfa 1 e aqui de alfa 2. Mas a gente acabou de demonstrar que quando passa pelo centro, esse alfa 1, de fato, ele é metade do beta 1. Ou seja, o beta 1 é o dobro do alfa 1. Então, isso a gente acabou de demonstrar, que o beta 1 é o dobro do alfa 1 e que o beta 2 é o dobro do alfa 2. Acabamos de demonstrar isso. Somando essas duas equações, a gente vai ter beta 1 mais beta 2 igual 2 vezes alfa 1 mais alfa 2. Mas o beta 1 mais beta 2 é o beta. Vamos comentar isso aqui. E o alfa 1 mais alfa 2 é o alfa. Então, quer dizer, beta é 2 vezes alfa. Então, também nessa situação, a gente tem que este ângulo central é o dobro deste aqui. Nesse caso aqui, nós então já justificamos quando o ângulo inscrito é formado aí por uma das cordas, né, no caso, passa pelo centro da circunferência. Quando as duas cordas não passam pelo centro, mas tem o centro dentro, né? Na região interior aí do ângulo, resta nós mostrarmos nessa situação aqui, em que as duas cordas são exteriores ao centro. Quer dizer, quando o centro está fora aí do ângulo. Então a gente fez o primeiro caso, em que o centro passava por uma das cordas, quer dizer, uma das cordas passava pelo centro. O segundo caso, em que o centro estava dentro do ângulo. E agora o terceiro caso, o centro está fora do ângulo. Será que nesta situação também este ângulo alfa é a metade, né, deste arco aqui correspondente? Este caso também não é difícil de demonstrar. A gente faz uma construção aqui que é a seguinte. A gente passa aqui, ó, a gente prolonga, a gente traça um diâmetro aqui, ó. Olha só. E aí a gente pensa neste ângulo aqui também. Aí olha que interessante. A gente demonstrou, agora há pouco, que quando uma das cordas, né, passa pelo centro, então o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então se a gente pensar neste pedaço aqui, ó, neste pedaço, este ângulo aqui, central, né? No caso, correspondente a este arco, ele é esse ângulo central, né? Esse arco tem a medida do ângulo central correspondente. Ele vai ser
o dobro, né, deste ângulo aqui. Isso a gente acabou de mostrar. Então, este ângulo azul aqui é o dobro desse amarelo. Por outro lado, quando a gente olha para esse amarelo maior aqui, a gente está numa outra situação em que a gente olha para este ângulo inscrito aqui, né? E olha para este arco completo aqui, o rosa mais o azul. Que a gente também sabe que este aqui, amarelo grande aqui, ele é a metade deste ângulo aqui, deste arco aqui. Então, olha que interessante, este arco maior é a metade desse arco inteiro. E este arco pequeno é a metade deste. Então, claramente, este arco aqui, este pedaço, vai ser a metade do rosa, né? Quer dizer, o grande, este grande, é a metade desse inteiro aqui. E este pequeno é a metade do azul, portanto, este é um pouco menor aqui, né? Do que o grande, vai ser a metade do CB aqui, tá? Então está demonstrado isso aqui. Então, realmente nós podemos dizer que o beta é o dobro do alfa. Agora, no caso da gente ter um ângulo, um arco aí exatamente de 180 graus. Vamos traçar isso aqui, este raio, né? Aqui está o centro. Olha só, vamos pegar qualquer ângulo inscrito aqui. Qualquer ângulo inscrito. Vou pegar um aqui, por exemplo. Ó, aqui e aqui. Então a gente tem aqui A, B e C. Qual que é a ideia? É mostrar que este ângulo aqui é 90 graus. Ou seja, como este arco aqui é 180 graus, então o ângulo central vai ser 180 e esse aqui tem que ser a metade, porque ele é um inscrito referente aos 180 graus. Então tem que ser 90 graus aqui. Bom, isso aqui a gente quer demonstrar. Mas olha só que interessante. Vamos olhar para este ângulo aqui e para este aqui. Bom, este ângulo aqui é a metade deste arco aqui. Este arco azul. E este ângulo aqui, vamos fazer até de azul aqui, ó. Este ângulo azul é a metade deste arco azul. E este ângulo vermelho é a metade deste arco vermelho. Por que eu já posso dizer isso? Porque estas situações, eu estou diante de ângulos que são certamente menores do que 180 graus. Que eu acabei de demonstrar que é verdade. Né? Então, este ângulo, de fato, era metade deste aqui. E este azul é a metade deste aqui. Agora, olha o que acontece. Se este azul é a metade deste e este vermelho é a metade deste, e este arco vermelho mais o azul dá 180 graus, porque este rosa é 180, então aqui é 180. Então, como essas duas metades são metades de uma soma que resulta 180, certamente essas duas metades somadas têm que dar exatamente 90 graus. Essas metades têm que dar 90. Mas como a gente tem o triângulo ABC, então certamente aqui tem que ser o quê? 90 graus. Está demonstrado. Tá? Então, o alfa aqui no caso, né? É o quê? 90 graus. Esse é um fato que nós vamos usar muito. Sempre que nós tivermos um triângulo, olha a situação que nós temos aqui, um triângulo inscrito numa circunferência. Ele está dentro, quer dizer, os três vértices dele estão dentro da circunferência e um dos lados dele passa pelo centro da circunferência. Então, acabamos de demonstrar que este ângulo aqui de cima, aqui, ele tem que ser 90 graus. Quer dizer, é um triângulo retângulo. Então, já adiantando, né? Uma coisa que nós vamos usar muito futuramente, quando nós tivermos um triângulo retângulo, nós podemos circunscrever uma circunferência a esse triângulo, e aí a hipotenusa do triângulo, que é o lado oposto ao ângulo reto, o ponto médio da hipotenusa, o meio, né? O ponto médio da hipotenusa vai ser exatamente o centro da circunferência, porque esse ângulo aqui é 90 graus, hipotenusa, né? Então ela aponta para... o ângulo reto aponta aí para a hipotenusa, né? Então é um resultado muito utilizado esse aqui.
Então já temos também para um arco de 180 graus. Resta nós argumentarmos aqui quando o arco é maior do que 180 graus. O que vai acontecer? Bom, nessa situação, o nosso ângulo central vai ser este aqui. Olha só. Este é o nosso ângulo central, que é maior do que 180 graus. Tá? Vou fazer até de rosa aqui para combinar aí, né? Com a cor que a gente usou para o arco ali. Tá? Então ali está o beta. Olha qual vai ser a ideia que nós vamos utilizar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou prolongar este segmento aqui, este raio aqui, eu vou prolongar aqui até encontrar a circunferência. Então eu prolonguei. O que nós queremos mostrar, né? Nós queremos mostrar o seguinte, né? Que se nós pegarmos um ponto aqui nessa região e considerarmos aqui este segmento e que este ângulo aqui é a metade do beta. Ou seja, que o beta é o dobro do alfa, aqui do caso, se a gente chamar de alfa, este ângulo, tá? É isso que a gente quer mostrar, que também vale quando o beta é maior do que 180. Bom, para isso, olha que interessante que a gente vai fazer aqui. Vamos construir também, além desse prolongamento, vamos construir isso aqui também, ó. Este segmento aqui. Bom, nós acabamos de demonstrar, olhando para esse triângulo aqui, que tem este lado amarelo, este azul e este diâmetro aqui, aqui nós temos 180 graus, porque nós prolongamos o diâmetro, 180 graus. Então nós acabamos de demonstrar que este ângulo aqui é 90 graus. Olha só, passa aqui, ó, passa pelo centro. Então nós temos um triângulo, né, inscrito aí que passa pelo centro. Então aqui é 180, então aqui é metade, que é 90. Acabamos de demonstrar aqui, tá? Então isso aqui nós demonstramos. E esse pedaço aqui, ó, este pedaço que falta, ele é a metade deste aqui. Por quê? Porque se a gente pensar neste ângulo aqui, olha, neste pedaço, este ângulo, este arco ele tem a mesma medida desse ângulo central. Mas este arco aqui, amarelo aqui e azul aqui, ele é inscrito referente a este arco. Portanto, este arco é a metade deste aqui. Tá? Então, este pedaço é a metade desse trecho rosa aqui. E este pedaço, que é 90 graus, é a metade deste outro trecho. Portanto, a soma desses dois vai ser o quê? A metade desse rosa. Então, está demonstrado também quando o ângulo é obtuso. Tá? Acabamos de demonstrar também que o beta é 2 vezes o alfa, né? Supondo aí que o alfa é este ângulo amarelo inteiro aí, né? Certo? Então olha que interessante, acabamos de demonstrar isso aí também. O único comentário que faltou aqui são 2 casos bem particulares aí. Vou pensar em alguns casos, vamos chamar de casos patológicos aí, né? Pensar nessa situação aí de ângulo inscrito, quando o ângulo central é 0 grau e quando é 360 graus, que são os 2 casos que a gente não abordou. Abordou menor do que 180, porém a gente indiretamente subentendeu aí maior do que 0 graus, né? Quer dizer, não nulo. Igual a 180 graus e maior do que 180. Porém a gente não abordou especificamente 360 graus. Bom, o que seria o caso do beta igual a 0 graus, né? Olha só, o beta igual a 0 graus seria se o ângulo central fosse apenas um ponto, né? Quer dizer que um arco de 0 graus é como se a gente resumisse o arco a um ponto. Porque a partir do momento que nós temos 2 pontos, nós temos um arco maior do que 0. Se nós vamos fazendo esse ponto aproximar desse até o momento que eles se tornam o mesmo ponto, então quer dizer, nós temos um único ponto, aí nós temos um arco de 0 graus. Então esse seria o arco central de 0 graus. Está aqui, ó, um arco central de 0 graus. Se a gente pensar no ângulo inscrito correspondente a esse arco, seria alguma coisa desse tipo. Vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou até este ponto, só que como é a 0 graus, eu tenho que ir também até esse ponto. Então, quer dizer, eu formei um ângulo também nulo. Então, quer dizer, o alfa
ele vai ser zero. E é claro que zero é o dobro de zero, né? Então também aqui vale que o beta é 2 vezes o alfa. Então também no caso do ângulo 0 graus, também vale, né, que o beta, o ângulo central, é o dobro do ângulo inscrito. Eu estou desenhando antes o ângulo central, mas na verdade a gente está partindo do ângulo inscrito, né? Por que eu digo que a gente está partindo do ângulo inscrito? Porque senão a gente poderia ter uma coisa desse tipo, né? A gente tem um ângulo central aqui. E aí, como ângulo inscrito, a gente toma este ponto aqui, por exemplo. Quer dizer, um ponto dentro da parte do ângulo central aqui, né? Aí vai ficar uma coisa estranha, né? Então a gente parte do ângulo inscrito e aí, a partir daí, constrói o ângulo central, né? Para mostrar que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente ali ao arco, né? Enfim, agora, e se o nosso beta for 360 graus? Aí nessa situação, a gente teria um arco que começaria aqui, daria a volta completa na circunferência e voltaria para esse ponto. Então, coincidiu esse ponto. Então, o nosso ângulo central seria este arco inteiro aqui, né? Ó, esse seria o nosso ângulo central, 360 graus. Será que também nesse caso o alfa é 180 graus, que é a metade? Olha só. Então aqui, ó, nosso beta, 360 graus. Mas onde é que estaria o nosso alfa, né? Para a gente entender onde é que está o alfa, quer ver, ó? Para a gente entender um pouco disso, vamos imaginar que aqui está o nosso arco do ângulo, né? Antes dele se tornar 360 graus. Então, para a gente construir o ângulo inscrito aqui, a gente vem para cá e para cá. Então a gente forma um ângulo bem aberto. À medida que este ponto rosa aqui, eles vão se juntando, até formar 360 graus, este arco, esses dois segmentos, eles vão se alinhando. Olha só, à medida que este ponto rosa eles estão mais distantes, nós temos uma situação em que esses segmentos amarelos estão assim. À medida que os pontos rosa vão se aproximando, esses segmentos amarelos eles vão fazendo assim, vão fazendo assim até o momento em que os pontos rosas ficam coincidentes e aí este segmento amarelo nós podemos entender que eles se alinharam, né? Eles se alinharam. Então, para a gente entender aqui o arco de 360 graus, a gente poderia pensar numa situação que esses pontos coincidiram, né? Coincidiram. E aí aqui a gente tem o nosso ângulo inscrito virou uma tangente à circunferência, porque esses pontos coincidiram. Então, de fato, e a tangente ela forma o quê? 180 graus. Então, nosso alfa 180 graus, né? Então, esses pontos eles foram coincidir. Muito interessante, né? Interessante essa visão aqui. Os pontos rosa, quando eles vão se aproximando, vai se alinhando esses segmentos, né, amarelos, de tal maneira que quando ocorre o alinhamento perfeito, ficou alfa 180 graus. Agora, aqui tem um detalhe interessante, né? Para a gente pensar aqui no ângulo inscrito, nessa situação, a gente teve que pensar no ponto da circunferência como sendo justamente um dos pontos, aí no caso, né? Ou os dois, no caso, que eles coincidem, dos próprios segmentos, extremidades aí do arco, né? Referente ao ângulo central. Agora, então, isso significa que nessa situação aqui, olha só, se a gente pensar numa situação em que nós tenhamos aí um arco, né, e um ângulo central correspondente, aqui em rosa, né, o ângulo central, uma situação em que uma das extremidades do ângulo inscrito, porque a gente pegou extremidades do ângulo inscrito sempre na parte da circunferência que sobrava. Mas e se a gente pegar a extremidade do ângulo inscrito exatamente como sendo uma das extremidades do
do arco. O que será que acontece? Para a gente entender o porquê do que eu estou falando, vamos imaginar que esse ponto não está exatamente aqui. Vamos imaginar que esse ponto está um pouquinho para cima aqui. Então, quando a gente vem para cá, a gente forma essa pequena corda aqui. À medida que a gente vai se aproximando, a gente está indo deste ponto até ele próprio. Esta corda, ela vai sempre pegando em 2 pontos da circunferência, até uma situação limite em que esta corda, em vez de ela ser secante, ou seja, em vez de ela de fato ser uma corda, ela passa a ser tangente à circunferência. Então aí nós temos a situação extrema, essa situação extrema, em que quando nós pegamos exatamente das extremidades do ângulo, nós temos aqui uma tangente à circunferência e aqui esta corda aqui, tá? E aí nós teríamos que pensar neste ângulo aqui. Este conceito que aparece aqui é justamente o conceito de ângulo de segmento, tá? Então essa seria a situação limite aí, né, do ângulo inscrito. É o chamado ângulo de segmento. E o interessante aqui é nós sabemos este ângulo em relação a este rosa, né? Qual é a relação que existe? Bom, se nós pensarmos nessa mesma lógica, isto aqui é um limite que é, na verdade, um ângulo inscrito também. Só que foi um ângulo inscrito em que o ponto da circunferência acabou coincidindo com esse aqui. Então, para ser, digamos, adequado aí, seria perfeito, né? Perfeitamente lógico se este ângulo amarelo também fosse a metade deste rosa. Porque aí seria perfeitamente coerente, porque este ângulo amarelo nada mais é que o limite, né, de um ângulo inscrito quando o vértice coincidiu com uma extremidade aqui. Interessante isso, né? Então vamos ver se é realmente, né? Olha só que interessante. Este ângulo aqui, ele é 90 graus. Olha só, este ângulo aqui é 90 graus. Por que este ângulo é 90 graus? Porque aqui nós temos uma tangente, né? Nós podemos prolongar aqui, ó, para entender melhor, se é uma tangente, e a tangente forma sempre 90 graus com o raio no ponto de tangência. Então aqui está o centro, 90 graus. Vimos isso na aula passada, inclusive vamos justificar melhor isso na aula que vem, tá? Essa questão de formar 90 graus aqui. Que inclusive nós precisávamos desta aula de hoje para justificar isso aqui. Essa questão de distância sempre formar 90 graus, tá? Mas aguardem a aula que vem. Mas olha só que interessante, né? Então este ângulo amarelo aqui, ele é alfa. Vou escrever aqui, né? Ele é alfa. E este ângulo rosa, ele é beta. Certo? Consequentemente, este ângulo aqui, este branco aqui que eu desenhei, ele vai ser, como este azul é 90 graus, então este ângulo branco é 90 menos alfa, 90 graus menos alfa, é o complemento do alfa, porque aqui tudo soma 90. 90 menos alfa. Mas como aqui, este lado e esse são raios da circunferência, esse triângulo é isósceles. Então esses lados são congruentes, né? E, portanto, os ângulos da base são congruentes. Então aqui também é 90 graus menos alfa. Então se nós olharmos para esse triângulo que tem um vértice em O e extremidades nesses 2 pontos, nós vamos ter que beta mais 2 vezes 90 menos alfa é a soma dos ângulos internos desse triângulo. E isso tem que resultar aí 180 graus. É a soma de ângulos internos de um triângulo, tá? Fazendo as continhas aqui, quando nós fizermos essa distributiva,
2 vezes 90 graus dá 180. Então, esse 90 graus eu vou cortar com esse 180, porque aqui a gente fez a distributiva, 2 vezes 90, né? Então, na realidade, a gente ficou com beta menos 2α igual a 0 graus, tá? Ou seja, beta igual a 2α. Então, também, essa situação que a gente chama de ângulo de segmento, também. Mas o que eu gostaria que ficasse muito claro é que essa situação não deixa de ser um ângulo inscrito também, mas é um ângulo inscrito num caso limite, né? Que este ângulo coincidiu, porque o ângulo inscrito, a rigor, né? A rigor, como a gente trabalhou mais comumente, ele aparece aqui, né? Ou enfim, em algum outro ponto aqui. Mas quando a gente vai aproximando esse ponto para cá, surge essa situação que na verdade a gente chama de ângulo de segmento, mas não deixa de ser um ângulo inscrito também, um caso limite, né? Bom, pessoal, a aula de hoje foi bastante teórica. Então, na aula que vem, a ideia é nós pegarmos essa teoria e a teoria das aulas anteriores e nós fazemos exercícios um pouco mais práticos, mais numéricos, enfim, para a gente poder praticar um pouco isso aqui. Porque a partir disto aqui, a gente vai poder começar a construir muita coisa interessante e a matemática, a geometria aí no caso, vai ficando cada vez mais interessante. Tá bom, pessoal? Então é isso, mas vejam como a gente está construindo a coisa bem da base mesmo, tá? Então é isso, qualquer dúvida deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!